Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar a primeira videoaula desse canal. Nesse momento, essa aula está sendo gravada em especial para os meus alunos da terceira fase do curso de Direito da UniOesc de Pinhalzinho, mas também vai ficar disponível aqui no canal. Então estamos fazendo essa gravação porque as aulas presenciais estão suspensas como uma forma de contenção à propagação do coronavírus. E aí então espero que essa videoaula seja proveitosa tanto para os meus alunos quanto para você que não é meu aluno, mas que acabou chegando até aqui, quem sabe aí pesquisando por esse assunto, requisitos de validade do negócio jurídico. Então, esse será o nosso tema, dessa aula. Na nossa última aula presencial, nós estudamos sobre os requisitos de existência do negócio jurídico. Então, só para contextualizar, estamos na parte geral do Código Civil, especificamente falando sobre negócio jurídico. E aí, só para refrescar a memória de vocês, o fato jurídico em amplo sentido seria todo aquele acontecimento natural ou humano que é capaz de criar, modificar, conservar ou extinguir direitos. Ou seja, os fatos acontecem a todo momento na nossa vida, mas nem todos os fatos interessam para o direito, ou seja, serão capazes de criar, modificar, conservar ou extinguir direitos. E aí, quando nós falamos em fato jurídico, aí sim estamos nos referindo a esses fatos que interessam para o mundo jurídico. Bem, e aí, dentro dos fatos jurídicos em amplo sentido, nós temos aqueles fatos que dependem de uma ação humana. E aí, nesse caso, nós estamos falando dos atos jurídicos em amplo sentido. Então, sempre que eu tiver o elemento volitivo, ou seja, um sujeito manifestando a sua vontade no sentido de criar, modificar, conservar, extinguir extinguir direitos, aí sim nós estamos falando de ato jurídico especificamente. E aí, aqui nos atos jurídicos lícitos, ou seja, aqueles que são praticados em conformidade com a norma, nós temos os atos jurídicos em sentido estrito e também o negócio jurídico. Lembrando, os atos jurídicos em sentido estrito são aqueles atos, que eu tenho o elemento volitivo, mas os seus efeitos já são determinados pela norma. E no caso do negócio jurídico, também tenho o elemento volitivo, mas os efeitos também são escolhidos por ato voluntário, ou seja, também podem ser determinados pelos sujeitos dessa relação, desse negócio jurídico. E aí, então, o que nos interessa aqui especificamente, estamos falando sobre o negócio jurídico, então, essa manifestação de vontade apta a criar, modificar, conservar, extinguir direitos, cujos efeitos também podem ser escolhidos pelas partes dessa relação. E aí, para saber se esse negócio jurídico está perfeito, ou seja, está apto a produzir os seus efeitos, é que nós precisamos analisá-lo em 3 planos. Lembrando então, essa teoria dos planos do negócio jurídico foi criada por Pontes de Miranda. Então, segundo ele, e essa teoria é adotada pela doutrina, nós precisamos analisar o negócio jurídico subindo 3 degraus de uma escada. Então, imaginem essa escada. Nesse primeiro degrau, eu tenho os requisitos de existência desse negócio. Embora esses requisitos de existência não estejam expressos no Código Civil, a doutrina entende que por uma questão lógica eu preciso primeiro fazer essa análise para aí sim poder avançar para o segundo plano, para o segundo degrau dessa escada, que é o plano da validade. Em relação aos requisitos da existência, só para refrescar também a memória de vocês,
No plano da existência, nós temos requisitos mínimos para que esse negócio possa ingressar no mundo jurídico. E aqui nós temos alguns substantivos. Então, o que a doutrina fala é que eu preciso, para preencher os requisitos da existência, preciso ter agentes ou sujeitos, objeto, forma e uma vontade também que tenha sido manifestada, né? Exteriorizada. Então, nesse caso, perceba, eu tenho substantivos, mas eles ainda não estão qualificados. Então, preciso analisar se eu tenho sujeito ou agente, objeto, forma e uma vontade. Nesse momento em que nós vamos avançar para o plano da validade, para os requisitos de validade do negócio jurídico, aí aqueles substantivos do plano da existência precisam receber adjetivos, ou seja, eu preciso qualificar aqueles requisitos anteriores. Então, se antes eu tinha um agente, sujeitos, agora eu preciso verificar se esse agente é capaz. Se antes eu tinha um objeto desse negócio, agora eu preciso verificar se esse objeto é lícito, possível, determinado ou determinável. Antes eu precisava verificar se eu tinha alguma forma. E agora, então no plano da validade, essa forma tem que ser uma forma que seja prescrita ou não defesa em lei. E por fim, aquela vontade que havia sido exteriorizada precisa ser qualificada para uma vontade consciente, de forma livre, de forma desembaraçada. Então, aí sim, preenchendo-se esses requisitos, aí eu posso considerar, posso passar para o terceiro plano, que será então o plano da eficácia. Todos esses requisitos do plano da validade que eu acabei de falar para vocês estão no artigo 104 do Código Civil. Então, a redação do artigo 104 diz assim: a validade do negócio jurídico requer, inciso 1º, agente capaz. Então, a pergunta que nós vamos fazer é quem? Quem é que está realizando esse negócio jurídico? Segundo, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Então, a pergunta é o que? Qual é o objeto desse negócio? E, por fim, o terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, como? Como esse negócio está sendo realizado? De que forma? Qual a maneira que a vontade foi exteriorizada? E além então desses 3 incisos, nós não podemos esquecer da vontade. Então, a vontade, o elemento volitivo, que faz parte, né, é essencial ao negócio jurídico. Então, no plano da validade, essa vontade que foi exteriorizada precisa ser uma vontade livre, consciente, desembaraçada. A pessoa precisa ter feito aquilo livremente e de forma consciente acerca do negócio, acerca dos efeitos desse negócio também. Então, se o negócio preenche os requisitos de validade, nós falamos que ele está apto a produzir os seus efeitos. Ele é um negócio válido e, portanto, nós poderemos então analisar o terceiro plano do negócio jurídico, o plano da eficácia, porque ele poderá então produzir os efeitos almejados por esses sujeitos. Agora, se o negócio não possuir algum desses requisitos do plano da validade, aí esse negócio será considerado inválido, não será apto a produzir os seus efeitos e ele poderá ser um negócio nulo ou anulável. E daí, nas próximas aulas, nós falaremos então sobre as hipóteses de invalidade do negócio jurídico. Nesse momento é importante vocês gravarem que quando formos analisar a invalidade do negócio jurídico, quando nós tratarmos de causas de nulidade ou anulabilidade do negócio, nós estamos aqui no plano da validade. Não está sendo discutido o plano da existência ou plano da eficácia. Estamos aqui no segundo
segundo plano do negócio jurídico, o plano da validade, tá? Então, não preenchendo esses requisitos, o negócio poderá ser nulo ou anulável. Pessoal, mais um detalhe importante é que esses requisitos aí do artigo 104 do Código Civil, que traz então as regras de validade do negócio, são considerados requisitos de caráter geral, aplicáveis e necessários a todos os negócios jurídicos. Mas, além disso, além desses elementos básicos, desses requisitos básicos, poderá haver requisitos de caráter específicos. Então, a depender do negócio, a lei poderá determinar outros requisitos que serão necessários, então, somente para aquele negócio. Então, são chamados de requisitos de caráter específico. Nesse momento, aqui na parte geral do Código Civil, nós estamos estudando os requisitos gerais de validade do negócio jurídico do artigo 104 do Código Civil.